gente. Nós estamos aqui mais uma vez com todo o prazer nessa oportunidade que nos foi dada por Deus para nós compartilharmos com vocês mais uma vez da Escola Bíblica, né? Templo Labareda de Fogo. Sejam bem-vindos todos vocês. Enquanto a gente está aqui falando, você pode também estar compartilhando, convidando pessoas para assistir, irmãos, amigos, conhecidos. O objetivo que nós temos nessa lição de hoje, amados, é que o nosso coração ele esteja voltado para tomar uma decisão certa. A decisão de ouvirmos a orientação que Deus nos mostra na sua palavra. A lição que nós vamos compartilhar hoje, ela está na nossa revista Código de Honra, capítulo 12, lição 12, e ela vai falar exatamente sobre alguns pontos que nós vivenciamos no dia a dia. O tema principal são as ofensas. Como nos colocamos diante de ofensas? Como nós nos relacionamos com as pessoas que nos ofendem? Como costumamos lidar com elas no nosso dia a dia? O que Deus pensa sobre isso? O que a Bíblia fala sobre as ofensas? E o que Deus quer que nós venhamos a fazer diante delas? Ok? Sejam todos bem-vindos. Vamos pedir agora para Deus dirigir tudo isso em um pequeno momento de oração. Acompanhe. Senhor, em nome de Jesus, nos reunimos na Tua presença e pedimos ao Senhor que o Senhor venha dirigir cada momento para que a Tua palavra venha prevalecer no nosso coração. Que o Senhor do nosso coração seja a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Se você tem a revista na sua mão, acompanhe. O primeiro tópico, ela vem nos mostrar sobre uma geração ofendida. Nós sabemos que hoje temos ouvido falar alguns títulos para a nossa geração. Alguns dizem que é a geração do mimimi, não é isso? Alguns dizem que é a geração que cobra muito, que se ofende com facilidade, mas nós estamos vivendo uma realidade em que a geração é chamada geração ofendida. Nós lembramos que nos tempos antigos, não muito antigos, décadas passadas, as crianças, quando eram ofendidas, elas conseguiam até se sentirem menosprezadas, rejeitadas, mas quando chegavam em casa, elas tinham um tipo de orientação que as levavam a querer superar aquela ofensa. Não é assim? Elas voltavam para suas escolas, para os seus meios de social onde elas viviam, e elas conseguiam superar aquele período de ofensa. Logo se via a criança tendo amizade com aquele que a ofendeu e assim por diante. Hoje, quase que isso não acontece. Hoje nós vemos as crianças, e muitas das vezes, sendo vítimas nas suas próprias casas, vítimas nas escolas, no meio em que vive, no meio social. Desde criança, elas já se ofendem, elas se sentem magoadas, elas se sentem solitárias, elas se isolam num cantinho. Muitas das vezes o pai e a mãe vai conversar com elas e elas não sabem nem expressar o que aconteceu. E isso lá na frente vai gerar causas desastrosas para muitas crianças. Hoje se vê muitos casos de crianças em consultórios de psiquiatra, fazendo análises com psicólogos, porque elas estão sofrendo problemas como depressão, como ansiedades, medo e muito mais. Nós temos um caso muito conhecido e eu queria colocar para você 2 casos diferentes de pessoas que sofreram ofensas dentro da Bíblia e as 2 tiveram reações diferentes. A primeira delas foi o rei Saul. Quem lembra do rei Saul? Nós vemos o caso do rei Saul no primeiro livro de Samuel, em que lá retrata um homem escolhido pelo povo para ser seu rei. E nós observamos que Deus o aprovou, mas não era o propósito de Deus ser ele o rei de Israel. Mas o povo pediu um rei e Deus aprovou. Deus enviou então o profeta Samuel para ungí-lo como rei. E levantado como um rei, ele agora era um ungido do Senhor. Saul governou algum tempo e o problema na vida de Saul não era a questão da sua posição exatamente, mas o problema que ele mais enfrentou foi um conflito pessoal. Nós vamos observar o início de tudo na vida de Saul.
uma construção de conflitos que havia dentro dele, em que mexeu com todo o andamento do seu futuro. Infelizmente, o final foi desastroso. Saul foi levado a cometer o próprio suicídio. Nós observamos nessa história que tudo começou quando o Davi venceu o gigante filisteu, voltou glorificando a Deus e festejando pela vitória. As mulheres daquele lugar, das regiões, de todas as regiões, a Bíblia fala em 1 Samuel, que começaram a comemorar aquilo, a festejar e a gritar muito alto. Saul venceu 1000, Davi 10.000. Isso provavelmente foi um impacto na vida de Saul, porque a Bíblia diz que ali iniciou dentro dele um grande sentimento de inveja. Ele sendo o rei, agora se colocando numa posição na visão das pessoas como alguém abaixo da posição do simples Davi. E isso desencadeou nele sentimento de rejeição, sentimento de inferioridade, sentimento de frustração que o fez perseguir para tentar matá-lo. O problema é que Saul não buscou ouvir a voz de Deus como deveria. Ele deu ouvido à voz dos seus sentimentos. Você sabe que a Bíblia diz, eu vou ler para você rapidamente aqui, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Saul não olhou para a orientação que ele havia recebido de seus mestres, de seu profeta da época, que era o Samuel, e ele se deixou levar por um conflito muito grande que estava dentro dele. Ele ouviu a voz dos seus sentimentos. E o sentimento que ele tinha é um sentimento de revolta. Tudo começou quando ele se sentiu ofendido naquele momento em que o povo celebrava a vitória de Davi. Depois de algum tempo, nós vamos observar na história do livro de 1 Samuel a decadência da caminhada do rei Saul, quando ele é derrotado, juntamente com os seus homens de guerra. Seu filho Jonatas é assassinado na guerra, e a gente observa ali o Saul não aguentando, não tendo que se envergonhar, sendo morto por mais um daqueles guerreiros do inimigo. O que aconteceu? Ele mesmo decidiu acabar com a própria vida. E nós encontramos então um relato nesse livro que diz que o rei Saul cometeu suicídio. Amados, hoje os tipos de ofensas eles estão resumidos. Na verdade, há diversidade de ofensas em nossa sociedade. Hoje a cultura que nós vivemos é uma cultura que nos impulsiona e que nos diz automaticamente, quando somos ofendidos, que nós precisamos dar um troco. Nós não podemos voltar para casa do jeito em que nós fomos tratados. Nós temos logo que resolver aquela situação, não é isso? Em todo lugar, em todo segmento, e que muitas das vezes com palavras bonitas, com palavras cultas e até poéticas. Nós sabemos que enquanto não havia consciência da ofensa no ser humano, o ser humano conseguia superar a ofensa e não lhe causava tantos transtornos. Mas a partir do momento, lá em 1948, enquanto foi instituída a Declaração dos Direitos Humanos nos Estados Unidos, e depois aqui no Brasil, em 1988, e que foi considerado crime a ofensa, deu-se um nome: bullying. Nós já ouvimos falar várias vezes, e muitas das vezes, e na verdade isso daí se refere a ofensas cometidas de forma física, de forma verbal, causando reações na vida das pessoas em que nem elas mesmas esperam que aconteça.
A consciência foi aberta. Hoje os meios de comunicação, a mídia, as informações que nós temos, eles nos fazem com que venhamos a conhecer cada vez mais os nossos direitos quando somos ofendidos. E gera dentro de nós uma revolta. É comum isso. O bullying tem sido comum, embora seja considerado crime. E nós observamos esse resultado drástico na vida de crianças, de jovens, de adolescentes, de adultos e de idosos. Sabemos que a maioria das causas relacionadas ao suicídio tem sido causas de ofensas. Você sabia, trazendo apenas uma curiosidade para você, você sabia que uma das principais causas que a ciência identificou, que leva a pessoa a ter hipertensão arterial, tem sido uma ofensa? Tem sido uma simples ofensa? Mas será que só é ofendendo que gera tudo isso? O problema não está na ofensa. O problema não está no ofensor. O problema não está só em quem libera a palavra. O problema está mesmo em quem a recebe e não consegue administrar os seus sentimentos. Por isso, da necessidade de nós observarmos o conselho que a Bíblia nos orienta, nos entrega. A vontade de Deus para nós é que nós sejamos sábios. E nós temos um outro exemplo que nós vamos observar dentro da Bíblia, que é o contrário do exemplo de Saul. Nós temos o exemplo da mulher cananeia. Aquela mulher, ela era uma mulher, a Bíblia mesmo diz, cirofenícia, ou seja, estrangeira, né? Descendência grega. E só para nós termos ideia, esta mulher, ela veio de uma linhagem que tinha uma marca na sociedade judaica. Há muito tempos atrás, antes de Cristo, aquela linhagem grega, aquela descendência, havia feito aliança com o povo de Israel, levando culto a Baal a Israel, onde Jezabel casou com Acabe, e ali o povo todo se corrompeu. As marcas foram desastrosas porque o povo de Israel foi levado diversas vezes para cativeiro. Deus sempre levantando alguém, um líder, um juiz, para libertar o seu povo. Mas nós podemos observar também agora, na época do Novo Testamento, onde Jesus está ali no meio de suas idas e vindas, levando a sua mensagem de arrependimento para o povo, de salvação, de cura e de libertação, e que ele está ali junto com seus discípulos e passa pelas cidades Tiro e Sidom, e aquela mulher ouve falar a seu respeito, e é um momento crítico da vida dela, porque ela está com a sua filha em casa endemoniada. A Bíblia diz que ela chegou diante de Jesus. Preste bem atenção no que Deus, ele vai direcionar o seu coração, e eu não tenho dúvida nenhuma que Deus vai mostrar no que você precisa abrir mão. Ela chegou diante de Jesus, suplicando a ele favor, suplicando a cura de sua filha. Eu vou ler para você o trecho bíblico que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, o versículo 21. Vou abrir para você aqui. Mateus capítulo 15, versículo 21. Quando ela chega com Jesus, desesperada, sabendo que Jesus era o Salvador, aquele que podia resolver a sua vida, dar cura para sua filha, e ela veio a ele clamando e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Jesus não respondeu nenhuma palavra àquela mulher e parecia que ele estava ignorando.
ela também passou por outra situação, que logo em seguida os discípulos, completamente incomodados com os gritos daquela mulher, os pedidos de socorro, eles sugeriram a Jesus que Jesus a expulsasse daquele lugar, a mandasse ir embora. Então observe que aquela mulher ela foi atingida de diferentes formas. Ela foi, a princípio, ignorada por Jesus. Logo em seguida, ela foi rejeitada por seus discípulos e sugerido a Jesus que ele a expulsasse daquele lugar, porque ela estava incomodando o ambiente. E logo em seguida, ela não deu ouvidos a isso. Mas se fosse nos dias de hoje, uma pessoa, no mínimo, tratada desse jeito, ela iria buscar os seus direitos. Ela ia pedir para alguém filmar, para relatar em rede social e para difamar o nome de Jesus e de seus discípulos. Ela iria correr para a justiça e iria buscar os seus direitos, porque ela havia sido declaradamente e com testemunhas vendo, assistindo naquele momento, ela teria sido rejeitada, ela teria sido ignorada, ela teria sido completamente maltratada. E isso pode se observar, se fosse nos dias de hoje, seria considerado violência contra ela, principalmente contra uma mulher. Aquela mulher poderia ter desistido de buscar ajuda. Mas qual a reação que ela teve mediante ser ofendida? Que tipo de atitude ela tomou mediante aquela situação? A Bíblia nos diz que aquela mulher, ela chegou e disse, suplicando, de joelhos, Senhor, ajuda-me. Jesus, ele havia dito aos discípulos que ele tinha vindo às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus respondeu àquela mulher ao seu pedido de ajuda e disse, não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cachorrinhos. Em outro momento, aquela mulher parecia ter sido colocada no menor lugar, o lugar dos cachorrinhos. Os filhos eram aqueles considerados com direitos adquiridos pelo pai. Agora, aquela mulher, como se Jesus quisesse testar aquela mulher, a sua fé, e ensinar aos discípulos o que ele queria realmente que eles aprendessem. Até porque, amados, vamos abrir um parênteses aqui, nós que estamos matriculados na escola bíblica, na verdade, nós, quando encontramos a Jesus e declaramos que Ele é o Senhor da nossa vida, nós passamos a estar matriculados na escola do Espírito Santo. E todos os fatos que nos cercam, as circunstâncias, elas cooperam para nos ensinar, para que possamos ser aprovados por Deus. E esse momento não deixou de ser um teste. Deus agora, Jesus, ele veio e disse à mulher, não é justo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos? Mas aquela mulher, ela não deu ouvido se ela estava sendo ofendida ou não. Ela simplesmente disse, sim, Senhor. Mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Nós podemos observar com isso que existem dois resultados para as ofensas. Nós podemos adquirir um resultado positivo e um resultado negativo. Nós vimos no primeiro exemplo que o rei Saul, o resultado na vida dele, da ofensa que ele havia recebido desde o início, terminou com um resultado negativo, levando ele ao próprio suicídio.
Agora, na vida desta mulher, nós vemos um resultado positivo, porque ao invés de ela rejeitar o momento e a oportunidade que ela tinha e fazer vingança com as próprias mãos, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu crer. Ela escolheu seguir o conselho, e é o que nós devemos fazer hoje. Jesus disse para ela: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. O que Deus pensa sobre a ofensa? Amados, eu vou ler para você aqui uma outra referência em que a Bíblia, na Epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, ele diz o seguinte: assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar. Quando a cultura atual nos diz: se defenda, reaja, não volte para casa desse jeito, a contracultura do reino nos diz: negue-se a si mesmo. A contracultura do reino nos diz, Jesus disse, e foi bem claro: ofereça a outra face. E quando Jesus nos falou sobre isso, ele não estava dizendo que para você agora ser um tapete de estimação do ofensor, onde ele vai pisar em cima de você. Não é isso. Mas, na verdade, ele nos estava dando uma ferramenta para que nós fôssemos capazes de vencermos os nossos próprios sentimentos. O final disso tudo é que Deus, ele pensa sempre no nosso melhor. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Por isso não podemos estar ligados, não podemos ouvir a voz dos nossos sentimentos. Deus nos orienta quando formos ofendidos. Se existem sentimentos contrários à sua orientação, contrários à Bíblia Sagrada, nós precisamos escolher dar ouvidos ao que diz a palavra de Deus. Se os sentimentos estão contrários, é necessário parar, fazer um momento de oração, buscar a presença de Deus e aquietar o ânimo. Logo em seguida, você vai observar que dentro de você vai haver uma calmaria. Você vai pensar, você vai raciocinar, e você vai entender, como diz a palavra de Deus, Deus transforma inimigos em amigos. O Senhor é aquele que vai trazer, como diz o título da lição, que eu vou ler para você agora, a honra através das ofensas. Deus lá na frente, ele vai honrar sua vida como uma recompensa, porque você honrou o que ele diz em sua palavra. E o final também não é só isso. O final vai ser saúde para a tua emoção, saúde para o teu físico e uma qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida para você. Amém? Você entendeu o recado? Agora preste atenção no que eu vou falar para você. Eu queria que você que tem a sua caneta, o seu caderninho, anote aí rapidamente. E são duas perguntas que eu vou deixar para você, eu anotei aqui e vou já ler para você. Você vai prestar atenção no que falamos e você vai responder, entregar para o seu professor da sua classe, da escola bíblica, e eu mesmo vai corrigir essas perguntas. Não esqueça. A primeira pergunta que eu trouxe para você, e você vai anotar direitinho, não se preocupe, porque ela vai estar embaixo na legenda. Como é que a consciência das ofensas influenciou a geração atual? Você lembra do que a gente falou? Nossa consciência, nossa mentalidade foi aberta. Hoje nós sabemos como somos ofendidos. Como a consciência das ofensas influenciou a geração atual? É a primeira pergunta. A segunda pergunta você vai responder e diz o seguinte: como Jesus orientou o cristão a reagir diante da ofensa?
Então, que você tenha bom proveito no seu estudo e nas suas respostas a estas perguntas. Eu queria orar com você. Eu queria pedir a Deus que Deus venha dar a cada dia da sua graça, para que o nosso discernimento, para que possamos estar sensíveis à sua voz quando passarmos por esses momentos difíceis. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor nos ensinou nesse momento. E eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha abençoar essa pessoa que nos acompanhou, para que ela venha no seu dia a dia estar pensando muito, muito bem antes de agir em qualquer momento em que ela for ofendida. Que ela possa ter no seu coração o discernimento de ouvir a tua voz e não dar ouvidos à voz dos sentimentos ofendidos. É no nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém? Agora você vai curtir, você vai compartilhar o que você ouviu, o que você aprendeu. E não esqueça, nas próximas semanas nós teremos a última aula dessa revista, a lição 13, e você não vai deixar de participar. Amém? Fica com Deus e até a próxima.